os vários níveis do purgatório. Santa Brígida estava rezando, quando numa visão espiritual, viu um palácio muito grande e cheio de gente, todos com roupas brancas resplandecentes e cada um em seu assento. Mas havia um trono judicial superior aos outros, que estava ocupado por um ser como o sol. Dele saía uma prodigiosa luz, e o resplendor era de dimensões notáveis na longitude, latitude e profundidade. Próximo ao trono estava uma virgem com uma preciosa coroa na cabeça, e todos do palácio serviam aquele que estava no trono brilhando como um sol, dando-lhe 1000 louvores com hinos e cânticos. Ouviu-se depois o som de uma trombeta, e todos ficaram em silêncio, e uma voz disse: Calai e ouvi todos vocês, anjos, almas e demônios, vai falar a Mãe de Deus. Em seguida, a Virgem Maria apareceu diante do trono do Juiz Divino, trazendo muitas coisas escondidas embaixo do manto, e disse aos demônios: Vocês, inimigos que perseguem a misericórdia e sem nenhuma caridade pregais a justiça, ainda que seja verdade que esta alma se ache em falta com as boas obras, e por falta delas não possa entrar no céu, olhe o que trago debaixo de meu manto. E levantando um painel por ambos os lados, via-se uma pequena igreja, e nela alguns religiosos, e pelo outro viam-se homens e mulheres, amigos de Deus, e todos rezavam a uma só voz, dizendo: Senhor, tenha misericórdia dessa alma. Reinou um grande silêncio, e Nossa Senhora disse: A Sagrada Escritura diz que aquele que tem uma verdadeira fé pode mudar os montes de um lugar para outro. O que não podem fazer então os clamores e súplicas de todos aqueles que têm fé e servem a Deus com fervoroso amor? O que não podem alcançar os amigos de Deus que rogam e pedem por esta alma para que fosse afastada do inferno e conseguisse o céu, e bem mais ainda quando por suas boas obras não procuraram outra vantagem que os bens celestes para aquele que necessitava? Por acaso não podem as lágrimas e as orações de todos os bem-aventurados ajudar a levantar esta alma, para que antes de sua morte tenha uma verdadeira contrição com o amor de Deus? Eu também unirei os meus rogos às orações de todos os santos que estão no céu, a quem esta pessoa honrava com particular veneração. E a vós, demônios, os mando da parte do Juiz Divino e de seu poder, que preste atenção à justiça ao que estão vendo agora. E todos responderam numa só voz: Vemos que no mundo as lágrimas e o arrependimento aplacam a ira de Deus. Assim os pedidos que são feitos o inclinam à misericórdia com amor. Depois disto, ouviu-se uma voz que saiu daquele que estava sentado no trono resplandecente: Pelos rogos de meus amigos, esta pessoa terá contrição antes da morte, e não irá para o inferno, irá para o purgatório, com os que ali padecem tormentos por causa de seus pecados, e assim que terminar de pagar todos os seus pecados, receberá seu prêmio no céu, com aqueles que tiveram fé e esperança, mas com pouca caridade. E assim que ouviram isto, os demônios fugiram. Depois, Santa Brígida viu que foi aberto um abismo profundo, tenebroso, no qual havia um forno imenso incandescente, e no meio daquele fogo sobrenatural estavam os demônios e as almas vivas que se abrasavam ardendo num calor insuportável e impiedoso. Sobre aquele forno estava uma alma cheia de aflição. Sua figura tinha um aspecto horrível. O fogo parecia sair debaixo dos pés da alma, vir subindo, como a água sobe por um cano e se comprimindo violentamente. Passava por cima da cabeça da alma, de modo que por todos os seus poros e veias corria um fogo abrasador. As orelhas lançavam fogo como de uma forja, que com um contínuo sopro lhe atormentava o cérebro. E logo o anjo disse a Santa Brígida: Eu vou lhe explicar esta visão. Aquele palácio que você viu é a semelhança do céu. A multidão que estava nos assentos e tronos com vestes brancas e resplandecentes são os anjos e as almas dos santos. O sol que estava no trono mais alto é Jesus Cristo na sua divindade. A mulher é a Virgem Maria, Mãe de Deus. O forno incandescente é o inferno, que permanece ardendo com suas terríveis chamas em toda a pujança, e tão violentas elas são, que se o mundo com tudo o que tem se incendiasse, ainda não poderia se comparar com a veemência e o horror daquele fogo.
No inferno ouvem-se diversas vozes, todas contra Deus, e todas principiam e acabam com um ai, um grito de horror, de angústia e de sofrimento. E as almas parecem pessoas, cujos membros se estendem e são atormentados pelos demônios sem descanso algum. Por outro lado, as almas que estão a se abrasar no fogo que arde na fornalha das trevas eternas não têm todas as mesmas penas. Tudo é determinado pela justiça divina, pela quantidade e imensidão dos pecados de cada uma. Aquele tenebroso lugar que viste ao redor do imenso forno é o limbo, que participa das trevas do forno, mas não de suas penas, e ambos são lugares do inferno, e os que ali entram nunca alcançarão a vista de Deus. Acima dessas trevas, ou seja, bem perto do inferno, está a maior pena que as almas podem sofrer no purgatório. E para além deste lugar, na outra extremidade, há outro lugar onde se sofre a pena menor do purgatório, que somente consiste em faltas menores, de pecados veniais e outras coisas semelhantes. Existe também um outro lugar no purgatório, superior a esses dois, onde não se padece outra pena senão a do desejo de ver a Deus e da sua adorável companhia. Nesta purificação espiritual, a alma sente uma indomável vontade de ver, de se aproximar de Deus, mas sente que não consegue enquanto não concluir a sua sentença. Em primeiro lugar, a alma é colocada sobre as trevas do inferno, onde ela sofre a maior pena do purgatório, conforme viste padecer aquela alma. Ali há vermes peçonhentos e animais selvagens, há calor e frio, existe confusão e trevas vindas das penas do inferno, e umas almas têm ali maiores penas e tormentos que outras, conforme fizeram maior ou menor reparação dos seus próprios pecados, até quando as suas almas deixaram os seus corpos. Logo a justiça de Deus tira a alma daquele local e envia a outros lugares, onde permanecem detidas até alcançar algum alívio e ajuda de seus amigos particulares, ou dos sacrifícios e das contínuas boas obras da Santa Igreja. A alma que tem maiores auxílios, mais rápido cumpre sua pena e se livra daquele lugar. Dali a alma vai para o terceiro estágio, onde não existe mais pena, além do imenso desejo de chegar na presença de Deus e de desfrutar de sua visão beatífica. Neste lugar existem muitas pessoas há bastante tempo, porque quando viveram no mundo, não tiveram um perfeito desejo de chegar à presença de Deus e desfrutar da alegria e satisfação de estar na presença dele. O anjo também narrou que muitos morrem tão justos e inocentes que logo após a morte chegam à presença de Deus, desfrutam da alegria e do prazer de estar junto do Senhor. Outras morrem depois de reparar todos os seus pecados no mundo, de modo que suas almas não recebem nenhuma pena ou castigo. Mas são poucos os que não vão ao lugar onde se padece o castigo do desejo de encontrar Deus, de matar a saudade de Deus. As almas que estão nestes três lugares participam das orações e boas obras da Santa Igreja que se faz no mundo, principalmente daquelas que elas fizeram enquanto viveram e das que seus amigos fazem por elas depois da morte. Dessa forma, como os pecados são diferentes e de muitas classes, assim também as penas são diferentes. Significa dizer que no purgatório existe o local certo para cada alma pagar a sua dívida com a justiça de Deus. Assim, todas as orações, sacrifícios e santas missas que forem celebradas em sufrágio das almas são providências preciosas, e elas lucram e participam de tudo o que por elas se faz no mundo. Prosseguiu o anjo: Seja bendito de Deus todo aquele que no mundo ajuda as almas com suas orações e com seus sacrifícios. A justiça de Deus diz que as almas que vão se purificar depois da morte com a pena do purgatório podem ser ajudadas com as boas obras de seus amigos e da Igreja, para que saiam mais cedo. Aquela alma que viste ou ouviste a sentença está na pena mais grave do purgatório. Isto foi ordenado por Deus, porque ela se vangloriava muito com as coisas do mundo e de seu corpo, mas das espirituais e de sua alma não fazia caso, porque não se lembrava do muito que devia a Deus e o desprezava. Por isso sua alma padece no ardor do fogo e treme de frio. As trevas a deixam cega, a horrível e temerosa vista de Satanás e seus seguidores e a vozeria e clamor dos demônios a deixam surda. Interiormente padece fome e sede, e exteriormente
se sente cheia de confusão e vergonha. Deus concedeu a esta alma uma graça especial, não permitindo que os demônios a tocassem e a atormentassem quando ocorreu o óbito. Isto aconteceu porque ela se encontrava em início de conversão. Já ouviste como, pelos rogos dos amigos de Deus, aquela alma antes de morrer teve arrependimento de seus pecados. Nascida do amor de Deus, seu arrependimento a livrou do inferno. Santa Brígida estava rezando por um sacerdote idoso, seu amigo, que acabara de morrer, e tinha tido uma vida exemplar, cheia de grandes virtudes, e já estava num caixão na igreja pronto para ser sepultado. Então lhe apareceu a Santa Virgem Maria e lhe disse: Saiba, minha filha, que a alma deste ermitão, seu amigo, teria entrado no céu no momento em que deixou o seu corpo, mas no instante da sua morte, ele não teve o desejo de se apresentar à presença de Deus e de ver o Senhor, e por esta razão encontra-se detido no purgatório do desejo, onde não há nenhuma pena, senão somente a retenção do desejo de ir ao encontro de Deus. Contudo, antes que seja sepultado o seu corpo, a sua alma, pelos méritos adquiridos em vida, entrará na glória eterna. A Virgem Maria aproveitou para instruir Santa Brígida de quanto é importante deixar os acontecimentos nas mãos de Deus, como manifestação de amor a Deus. Não se preocupar demasiadamente em solucionar dificuldades que fogem totalmente ao controle humano. A confiança em Deus é fundamental e necessária, como demonstração de amor a Deus, e ela se concretiza desde os menores atos, de colocar confiantemente nas mãos do Senhor a súplica de uma orientação para a solução de algum problema. Por amor a Deus e à Santa Virgem, reze agora um Pai Nosso e uma Ave Maria pelas almas do purgatório. Amém.